Amados irmãos, amadas irmãs, uma boa noite para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos à nossa amada Casa Espírita. Meus irmãos, essa semana, muitos de nós podem ter passado por um momento difícil, enfrentado dias de dificuldade. Então a gente pede que Deus possa abençoar a cada um de nós aqui nesse momento, para que as nossas dores possam ser serenadas, o nosso coração encontre aqui, nas palavras do Evangelho, um pouco mais de paz, para a gente encerrar essa semana, que muitas vezes não foi fácil, com um coração em paz. E que Jesus nos abençoe, e abençoe esse momento de partilha do Evangelho que nós estamos aqui. Meus amados irmãos, essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está inspirando a nossa conversa, a nossa partilha aqui nessa noite, é uma passagem que vem nos falar sobre o desencarne, sobre um novo olhar para termos para esse momento da morte. Eu digo que a morte, ela é uma transição, um momento que a gente deixa aqui as vestes materiais e passa para o mundo espiritual. E a doutrina espírita nos traz profunda consolação, porque nos afirma que a vida continua. Que além do túmulo, a vida continua. E isso traz muita consolação para a gente, que antes talvez pensássemos que com a morte tudo acabava, que não teríamos mais nada. Mas aí, com a luz da doutrina espírita, nós compreendemos que até mesmo aqueles que tanto amamos, que partem, nós reencontraremos com eles um dia, porque lá eles continuam seguindo a caminhada deles. Mas, meus irmãos, quando a gente começa a caminhar dentro da doutrina espírita, compreender que a vida continua perante um ente querido, alguém que a gente ama, que desencarnou, alivia o nosso coração. E a gente já vai compreendendo e tendo entendimento disso. Mas quando nós nos deparamos com um desencarne coletivo, geralmente a gente não consegue ter tanto assim essa compreensão. Quando é o desencarne de uma pessoa, a gente busca consolação, esperança, lembrar da vida eterna. Mas já percebemos que quando é um desencarne coletivo, a gente estremece o coração? E muitas das vezes falamos, nossa, que coincidência, que fatalidade. Como que Deus permitiu? O desencarne coletivo é quando um grupo, mais de uma pessoa, ou um grande grupo desencarna no mesmo momento, às vezes da mesma forma, no mesmo local. E isso dói o nosso coração muitas vezes ver. E começamos a nos questionar. Como pode Deus levar aquela família toda naquele acidente de carro? Como que isso foi acontecer? Em outros momentos, o nosso coração estremece quando a gente vê uma notícia de um avião que caiu em alto mar e as 200 pessoas que ali estavam, todas desencarnaram. Aí olhamos para esse momento e pensamos, nossa, que fatalidade, que falta de sorte dessas pessoas que pegaram esse avião nesse dia. Ou diante daquele prédio que desabou e todos que estavam ali naquele exato momento também desencarnam, a gente pensa que falta de sorte. Mas todas as vezes que olhamos para esses desencarnes que são fortes, os coletivos, e pensamos exatamente isso, que falta de sorte, que fatalidade,
É como se estivéssemos dizendo que Deus errou naquele momento do desencarne. Que Deus levou para o seio dele alguém que não estava ainda na hora. Mas Deus não erra, meus irmãos. E se aquele grupo, se aquela família, se aquelas pessoas estavam reunidas naquele momento, naquele lugar, e desencarnaram juntas, é porque com isso tinha um propósito divino. Que pra gente que fica aqui na Terra, muitas vezes é difícil de enxergar e de compreender. Porque são desencarnes fortes mesmo. E aí ficamos abalados. Mas quando compreendemos com a luz da doutrina espírita que a vida é eterna, que a gente já passou por diversas existências anteriores, que o que nós estamos colhendo aqui é algo que a gente cultivou em outras existências, nós começamos a perceber um pouquinho que talvez, então, esse desencarne coletivo tenha um motivo providencial. Não foi ao acaso, não foi sem querer, não foi falta de sorte. Não foi falta de sorte aquele grupo de amigos se reunirem ali e aí, de repente, tudo incendiar. Muitas vezes foram aqueles espíritos que escolheram aquele tipo de desencarne. E aí é algo interessante para a gente pensar. Quando caminhamos na doutrina espírita, compreendendo a eternidade da vida, saber que a gente vai fazer essa transição em algum momento, a gente fica já mais tranquilo. Mas ainda carregamos o medo do tipo do desencarne. Quando nos deparamos com esses desencarnes coletivos fortes, ficamos impactados. E aí questionamos, por que será que um espírito escolhe desencarnar dessa forma tão trágica? Por que será que essa família inteira escolheu então essa expiação coletiva e desencarnar nesse acidente juntos? O que leva alguém a escolher passar por isso tão doloroso aos nossos olhos? Quem nos responde isso, e até um pouco mais, é o querido espírito Humberto de Campos em uma história que ele conta. E a história que ele narra, através da psicografia de Chico Xavier, por si só já é resposta de muita coisa diante do desencarne coletivo. Se antes o nosso olhar é que falta de sorte, mas tadinho, será que tinha inocente ali? Por que isso aconteceu? Se antes o nosso olhar era esse, depois da história de Humberto de Campos, com certeza o nosso olhar vai se ampliar para enxergar diferente as expiações coletivas. E nesse momento eu convido para a gente abrir o nosso coração para acolher essa história. Porque não é uma história tão simples do nosso coração sentir, porque é uma história dolorosa. Mas ela tem muito para nos ensinar. Conta pra gente o espírito Humberto de Campos que lá no ano 177, em Roma, a matança para os cristãos era algo que estava desenfreado. O ano 177, isso tem muito tempo. Os governadores ali de Roma permitiram que qualquer pessoa que seguisse a Jesus, fosse criança, idoso, mulher, enfermo, qualquer pessoa, deveria ser torturada, presa e depois morta. E geralmente, a morte lá dos cristãos naquela época, eles eram levados para uma arena. Aí todas as pessoas ali da cidade iam para lá para assistir aquele evento de horror. E aí os cristãos iam lá para o meio da arena e os leões saíam para devorá-las. Naquele ano, naquela época em Roma, esse era o evento que as pessoas iam assistir. Os cristãos serem devorados.
E aí, certo dia, em uma reunião à noite, com cerca de 1000 pessoas, eles ficam sabendo ali que chegaria uma visita muito importante naquelas redondezas. Um cabo de guerra chamado Lúcio visitaria a cidade. E eles precisavam dar as boas-vindas para Lúcio. E aí, como que eles davam as boas-vindas? Com um circo de horror nessas arenas. E eles começaram a pensar, como que iremos receber bem Lúcio aqui? Que ideia vocês têm para a gente poder impactar Lúcio, para ele sentir-se bem recebido por aqui? Aí algumas pessoas falaram, vamos então pegar os cristãos, colocar para os leões comerem lá na arena. Ele vai gostar de ser recebido dessa forma. E aí o outro falava, não dá. Os leões já comeram por volta de 20.000 pessoas. Eles estão até entorpecidos. Eles tinham que trazer constantemente mais leões da África, conta Humberto de Campos, tamanha matança que era, porque os que tinha já não estavam dando conta. Agora pensa, 20.000 pessoas. Bem maior que a nossa cidade de Luminárias. Imagina todo mundo. E aí, conversa vai, conversa vem, eles pensando, precisamos ter algo inédito. Eu quero montar um circo aqui, impactante, para Lúcio, para receber Lúcio. E aí, antes de eu contar qual que foi a ideia deles para receber bem Lúcio, queria só fazer um comentário para a gente, pessoal. Muitas vezes, nós falamos assim, a Terra não tem mais jeito. A Terra só vai de mal a pior. É só notícia ruim, é só maldade. É uma tragédia atrás da outra. Acho que o tempo da Terra está acabando. Será que Deus está vendo o que está acontecendo aqui? A gente só está, como se diz, afundando, ao invés de progredir. Mas eu vou fazer uma pergunta para todos nós. Estamos em 2023. Quando alguém muito importante vai visitar a gente, como que a gente recebe essa pessoa? Bom, em 177, era jogando cristãos para os leões. Assim era recebido as pessoas. Em 2023, a gente está recebendo assim? Acho que principalmente aqui em Minas, quando alguém diz que vai nos visitar, alguém que a gente gosta muito, a primeira coisa que nós fazemos é um cafezinho, um pão de queijo que não pode faltar, um bolo. Primeira coisa que a gente pensa é em montar uma quitanda, porque a gente que é mineiro, uma coisa que a gente gosta é quitanda. Monta uma quitanda para receber a pessoa. Então eu acho que tem uma grande diferença na forma como a gente recebe hoje quem nos visita e a forma como era em 177. E aí eu digo, a gente já progrediu muito. Ainda existe maldade, sim. Ainda existe muita maldade. Mas comparado ao que era há séculos atrás, meus irmãos, a gente já progrediu muito. Antes se recebia com leões, hoje é com cafezinho, então eu acho que tá ótimo. O progresso está caminhando. Só pra gente pensar. Mas aí, retornando para a história, qual que era a ideia que eles tiveram então? Olha, vamos reunir o maior número de cristãos que a gente conseguir, de preferência mulheres e crianças. Aí nós iremos prendê-las e no dia seguinte, quando Lúcio chegar, iremos derramar resina nessas pessoas, colocar elas na arena e em volta delas vamos colocar madeira por todo lado, também cheio de resina. Aí a gente joga lá também aqueles cavalos que a gente não usa mais, não serve para nada. E aí quando o Lúcio chegar, a gente coloca fogo. E aí todos pegam fogo. Aí eles vão ser bem recebidos.
E eles fizeram isso. Mas antes de fazer, quem teve a ideia falou assim: todos que estão aqui presentes, quem concordar com isso, levanta a mão direita. 1000 pessoas levantaram a mão. 1000 pessoas concordaram com esse circo de horror. No dia seguinte, mulheres, crianças, idosos, todos foram para a arena. Os gritos, as lágrimas, não adiantou de nada para fazer eles pararem. Meus irmãos, essa história ficou marcada, porque foi um circo de horror, literalmente. Só que séculos depois, aqui no Brasil, na cidade de Niterói, conta-nos Humberto de Campos, que era dezembro de 1961. Década de 60 não está tão longe assim da gente, não. Talvez muitos de nós vai se lembrar disso. Dezembro de 1961, em Niterói, chegava um circo na cidade. Um circo que comportava mais de 3.000 pessoas lá dentro. E em meio ao espetáculo da noite, Deus reuniu, naquela hora, naquele momento, todos os responsáveis pela tragédia de Roma. E aquele circo pegou fogo. Alguns morreram com as chamas, outros pisoteados pelos animais. Talvez a gente se lembre, porque esse evento é datado como o maior incêndio que já teve, com o número de mortos aqui no Brasil. Chico Xavier psicografa essa história para nos mostrar claramente que, diante de um fato desse, de uma notícia, de tantas pessoas que desencarnam assim porque foram numa noite assistir um espetáculo de um circo, crianças, mães, para a gente pensar que não é o acaso, que não foi falta de sorte, mas que foi a justiça divina sendo feita. Se ficamos com os olhos só do aqui, do agora, na vida material, a primeira coisa que a gente pensa é: que injustiça isso que aconteceu. Como pode? Mas se retornarmos o olhar para vidas anteriores, a causa estará lá. Meus amados irmãos, todos nós somos espíritos eternos, com existências incontáveis aí para trás. O que a gente passa hoje, provavelmente é uma colheita de algo que a gente fez numa existência anterior. E muitas vezes a expiação que a gente passa, o tipo de desencarne é um reflexo disso. Não é um castigo de Deus, não foi Deus que está nos punindo, mas foi a gente que escreveu a nossa própria história, pelas nossas atitudes anteriores. Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1869, ele traz ali uma comunicação de um espírito que ele mesmo, depois que recebe essa comunicação, ele diz que aquilo era algo novo para ele. Ele ainda não tinha se deparado com uma informação assim. Esse espírito diz para Allan Kardec, em uma comunicação, que todos nós, todos, temos 3 categorias de provas que iremos passar. As nossas provas individuais, que eu digo que é aquele fardo que só a gente carrega, aquele fardo que a gente sabe como que pesa, aquelas dificuldades que tem que ser a gente que tem que passar mesmo. Então a gente tem essas provas individuais. Temos também as provas nas famílias. Muitas vezes a gente não sabe que cultivou com esse grupo de espíritos que é a nossa família, uma encarnação anterior. Aí retornamos com uma prova juntos. E a terceira é a prova que ele fala como cidadão.
Aí vem os desencarnes coletivos, as expiações coletivas. Vou dar um exemplo para a gente que eu acho que pode ficar claro. E Allan Kardec, nessa comunicação, ele vai ressaltar para a gente que todos nós passaremos por essas 3 provas, dependendo do que a gente cultivou. Porque o nosso olhar, às vezes, é só nas provas individuais. Mas olha só o exemplo que eu vou dar. É só um exemplo fictício isso. Imaginemos que João era uma pessoa incrível. Todo mundo gostava de conversar com João. Dentro da família, ele era um exemplo de filho, de pai, de marido, de tudo. João era incrível. Todo mundo gostava dele. Só que João, ele tinha um cargo de muito poder. E aí, nesse cargo de poder dele, o que ele fez? Um dia, ele foi lá e atirou em navios, junto com o exército dele, para derrubar os adversários. Qual que é a consequência disso? Provavelmente. João reencarna depois em outra vida. João não tem tantas provas no campo individual, ele foi uma pessoa boa. João não tem tantas provas com a família, o seio familiar é tranquilo para ele. Mas João tem uma dívida aí com o coletivo. Porque ele foi uma boa pessoa, individualmente, ele foi bom na família, mas para a sociedade ele não foi tão bom. E aí o que acontece? Um dia João, com um grupo de amigos, vai passear em alto mar. E o barco afunda e todos desencarnam. Aí a família diz, mas ele era ótimo filho, ele era uma ótima pessoa, tadinho, por que isso aconteceu com ele? Uma pessoa tão boa passar por isso. Porque João tinha, aqui no nosso exemplo, uma prova para passar coletiva, devido ao mal que ele fez coletivo. O mal que a gente pratica coletivamente vai ser pago coletivamente. E muitas vezes pelo desencarne coletivo, não em todos os casos. E a gente escolhe vir em uma reencarnação e pagar isso coletivamente porque o nosso coração já despertou para o caminho do bem. Vou explicar isso para nós. Meus irmãos, lá no plano espiritual, quando o espírito desperta para o mal que ele fez, ainda mais se foi coletivo, a culpa é tão grande que ele mesmo solicita passar por algo desse tipo. Muitos afirmam assim, a minha consciência está tão pesada que para aliviar ela eu gostaria de passar por algo parecido com o que eu fiz. O que eu fiz com o outro coletivo, eu quero passar. Porque só assim a minha consciência alivia. E eu quito essa dívida. Então não é um castigo de Deus. Não é Deus que olha o mal que você fez, agora você vai fazer. Não. É a nossa consciência sentindo-se culpada por tudo que fez, cai no remorso e solicita uma reencarnação para quitar isso. Então esses espíritos que cumprem essas provas coletivas, que às vezes impactam tanta gente, são espíritos muito corajosos. Que já despertaram para o caminho do bem. E lá em cima pedem mesmo para passar por isso, para caminhar, para continuar se desenvolvendo, progredindo. Tem uma história bem breve sobre isso que eu acho que nos esclarece perfeitamente. Também é uma história psicografada pelo nosso amado Chico Xavier, mas essa é ditada pelo espírito de André Luiz. Aliás, é no livro Ação e Reação. Essa obra, meus irmãos, vou falar uma coisa muito pessoal dela. É uma obra que vem nos falar tão claramente sobre as provas que a gente passa na vida, a raiz das dificuldades, o outro lado disso. E lá tem falando sobre essas provas coletivas. E aí a história é assim. Haviam 2 espíritos superiores, lá no plano espiritual. Esses espíritos já caminhavam no bem há séculos, trabalhavam amparando, ajudando, eram super reconhecidos lá porque eram espíritos muito bons. Certo dia esses 2 espíritos
foram falar com o coordenador ali da esfera espiritual e solicitaram que eles subissem de esfera. Eles falaram mais ou menos assim: olha, a gente já trabalha no bem, tem muito tempo, a gente já está nessa esfera ajudando há bastante tempo, a gente gostaria de subir um pouquinho para ter um trabalho no bem diferente, para fazer algo. Aí o coordenador lá foi analisar o pedido deles de progredir. E aí a resposta chegou. A resposta foi negada. E os dois espíritos foram até o coordenador e falaram: mas como assim foi negado? Há quanto tempo que a gente trabalha aqui no bem? Pode subir uma esfera espiritual? Como assim? Aí o coordenador diz assim: eu puxei a ficha da vida de vocês. Eu sei tudo que vocês fizeram em outras existências. E eu acredito que todos nós também temos uma ficha dessa, falando tudo que a gente já fez. E ele falou assim: olha, tá tudo certo aqui. Dívidas foram pagas, o mal que fez foi pago com bem, mas a gente achou uma coisinha. Uma prova coletiva que não foi paga ainda. Tá aqui escrito na ficha de vocês dois que lá no século XV, na época lá da Joana d'Arc, vocês eram do exército lá. E aí vocês mataram muitas pessoas atirando elas do penhasco, da maior altura que tinha. Essa dívida aqui não foi paga. Só quando for paga vocês sobem. Ou seja, eles tinham já quitado tudo na questão individual, na família, mas coletivamente ainda tinha uma coisinha lá. Lá do século XV. E aí o coordenador continuou lendo. E eles falaram: não quero saber mais. Por isso que é bom a gente às vezes não saber do que a gente fez. Basta uma delicadeza no olhar para pensar o que a gente está passando hoje, a gente já deduz mais ou menos o caminho que a gente já tomou anteriormente. E aí, eles falaram: não quero mais saber, tá muito doloroso. Eu quero reencarnar. Minha consciência está culpada. Eu preciso reencarnar para aliviar minha consciência. Ou seja, eles escolheram reencarnar. E aí eles foram para um departamento, conta André Luiz, da reencarnação de provas coletivas. Porque existe o departamento de reencarnação que todos nós passamos, e existe um departamento de reencarnação só para aqueles espíritos que irão reencarnar e passar por coisas coletivas. Porque precisa, digamos assim, cruzar os dados e ver quem vai reencontrar com quem, em qual momento. E aí, quando eles chegam lá, André Luiz não narra isso em tantos detalhes, isso é uma dedução pessoal minha. Eles meio que vão ali tentar achar um grupo de pessoas que mais ou menos vão ter uma prova coletiva parecida para eles passarem juntos. Anos depois, eles dois reencarnam na Terra, se tornam piloto de avião. E um dia, esse avião cai da altura, da maior das alturas. E quando eles desencarnam, sentem-se aliviados. Cumpriram o que tinham pedido. Aos nossos olhos, nossa, que trágico. Aos espíritos que participaram, uma vitória. O que precisava quitar para eles subirem, eles quitaram. E passaram. Então, todas as vezes que nós lidamos, vemos o desencarne de um grupo, de uma família, de muitas pessoas, foram aqueles espíritos, muitas vezes, que solicitaram aquilo para progredir. E são espíritos que merecem muito o nosso respeito. Quem de nós teria a coragem que eles tiveram para solicitar uma prova dessa? E escolher passar pelo mal que um dia fez.
São espíritos de extrema coragem, que já estão muito esclarecidos, que passam por isso. Porque os espíritos ainda ignorantes não querem uma vida de sacrifícios e de dificuldades. E muitas vezes mal podem escolher nada na reencarnação, porque só escolheriam a vida fácil. Então esses que escolhem as vidas difíceis, com problemas, são aqueles que já despertaram lá no plano espiritual para o bem que tem que cumprir aqui na Terra. Meus amados irmãos, acho que é por isso que a espiritualidade amiga, através das obras da doutrina espírita, vivem nos dizendo: trabalhem no bem. A oportunidade que tivermos de ser útil, vamos aproveitar. O serviço que tivermos para honrar o nome de Deus, vamos fazer. Aonde quer que seja. Se pudermos ser exemplo no bem, vamos ser. Aonde quer que seja. Porque imagina o que tem na nossa ficha de débito para a gente cumprir. E trabalhando no bem, a gente também quita essas dívidas. Não é só passando pelo que a gente fez. Então a espiritualidade vive nos dizendo através das obras: trabalhe no bem, sirva no bem, seja exemplo no bem, para ver se a gente quita um pouquinho das coisas que nós temos, que a gente já fez, ameniza um pouquinho para a gente. Todos esses irmãos que passam pelo desencarne coletivo, eu penso que eles também já compreenderam o ensino de Jesus, que diz: aquele que quiser seguir os meus passos, que tome a sua cruz e siga-me. São irmãos que compreenderam a responsabilidade do que fizeram, pegam a cruz deles, sem murmurar, e seguem a Jesus. E vão pagar o mal que fizeram. Que todos nós possamos também ter essa consciência. O que a gente passa hoje pode ser até uma cruz pesada, e muitas vezes é, mas vai nos ajudar a crescer espiritualmente no amanhã. Levemos essa mensagem em nosso coração, que as palavras de hoje possam ampliar o nosso olhar diante do desencarne. Pensar que muitos desencarnes de forma forte pode ter sido escolhido pelo Espírito, para ele mesmo progredir, crescer e evoluir. Meus amados irmãos, eu encerro aqui essas palavras hoje, essa gota de esclarecimento em nosso coração.